Olá, rica noite para você nessa friaca aqui no sul do Rio Grande do Sul. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante de EFT desde 2010 e desde lá venho tendo as minhas transformações e ajudando pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem outros resultados. Uma imensa alegria poder estar por aqui, poder trazer informações, né, distintas a respeito das questões com dinheiro, ok? E muitas vezes a gente não consegue vencer determinados mitos sobre dinheiro porque a gente não está lidando com o que mantém esses mitos, que são decretos negativos. Hoje eu vou falar especificamente de 2 mitos relacionados ao dinheiro e vou falar quais são os principais decretos negativos que mantêm esses 2 mitos. Claro que podem existir mais conforme cada caso, né, cada pessoa, mas a minha intenção é passar essas informações para que vocês possam ter opções para apreciar e ver se realmente isso está fazendo sentido na sua vida, né? Então, é uma imensa alegria poder estar aqui, apesar do tremendo frio. Hoje estou até de touquinha. Que no sul do sul nós vamos chegar a 3 graus essa noite. Mas as questões dos mitos com dinheiro, elas são muito antigas, né? Eu já tive, assim, clientes que vieram fazer mentoria individual comigo, né? Tivemos a mentoria e no final sempre dou as recomendações que a pessoa precisa fazer, e entre elas eu disse assim, bom, agora que nós trabalhamos as questões ligadas a dinheiro para esse aspecto, você vai precisar fazer 10 contatos todos os dias com clientes. Ela riu da minha cara, porque o que ela tinha em mente era justamente a crença limitante que se eu tiver ok, o cliente vem a mim. Muitas vezes vem 1 ou 2, mas e o resto, né? E os outros tantos, as outras tantas possibilidades. Eu vou ficar lá fazendo exercícios de bem-estar o dia inteiro e aí não me sobra tempo para ser visto, para ser percebido pelos outros nos meus dons, ok? E tudo isso é um trabalho incompleto. Então, tanto a pessoa que acha que dinheiro não é espiritual, como também pensa que depois que eu tiver harmonizado, os clientes vão bater, vai jorrar pelos poros das minhas paredes, né? São crenças limitantes, são mitos a respeito do dinheiro. Não sei quem começou espalhando isso, talvez tenha sido as questões da nova era, ok? Ou então do livro Segredo, eu não sei de onde que veio essa crença limitante, esse conjunto de crenças limitantes, mas eles têm o suporte, o que mantém essas crenças limitantes ativas são um monte de decretos negativos. Então por isso que eu botei no título 2 mitos e uma pancada de decretos negativos, né? E realmente tem muita coisa por trás. Claro que no final a gente vai fazer sequências de EFT e é importante que vocês compartilhem essa live com seus amigos, seus conhecidos, no seu Facebook, depois quando estiver no meu canal do YouTube, youtube.com /Nara Muller com 2 L's, também pode compartilhar com outras redes sociais. Obrigada pelas curtidas, grata pelos coraçõezinhos que já apareceram aí na tela. É importante compartilhar, mais pessoas eu vou ajudar através de vocês a terem essas informações que são tão importantes e indispensáveis para um bem-estar, para realização. Então, o que aconteceu? Essa cliente depois com o tempo teve que dar o braço a torcer, que era necessário fazer os contatos, porque não tinha como as pessoas saberem do trabalho dela, porque tem milhares de pessoas que fazem o mesmo trabalho, teoricamente o mesmo trabalho, mas cada um faz o seu jeito, é óbvio, né? E eu disse para ela, olha, precisa falar com as pessoas. E até eu comentei com ela, lembra como é que eu te conheci?
Não foi através de um contato nosso? Então, as pessoas precisam saber do teu trabalho. E aí ela disse, uma outra amiga também me disse isso, e eu comecei a divulgar meu trabalho. Na época ainda era o Orkut. Orkut, ok? O falecido Orkut. E aí as pessoas começaram primeiro a elogiar o trabalho dela, que eu disse que isso ia acontecer. Uma boa parte ia elogiar o trabalho, mas não ia comprar. Tá? Não era o que eles estavam precisando, mas algumas pessoas iam ver e iam querer. E ela teve uma enxurrada de encomendas, fora os que curtiram o trabalho dela nas imagens divulgadas. Então aí tem um grande decreto que mantém esses dois mitos, tanto que dinheiro não é espiritual, e como também, se eu tiver ok, o cliente vai jorrar na minha porta sozinho, sem eu fazer nada, sem eu falar com ninguém, sem eu contactar com ninguém, que é o decreto negativo de invisibilidade, ok? Então, eu mesmo no início tinha uma dificuldade para entender essa questão, onde é trabalho energético e onde é trabalho material, sendo que tudo é energia, né? Só que a matéria é uma energia densificada. E aí, quando eu chegava e trancava nisso e não fazia EFT para isso, achando que isso era uma dúvida que eu tinha, que não era um decreto negativo, que não tinha uma crença limitante junto, principalmente, o que acontecia? Meu trabalho todo trancava. Então, quando eu tinha clientes, os clientes paravam de aparecer e isso eu fico pensando, então, será que o trabalho que eu estou fazendo energético tá errado? E na verdade estava, né? Faltava limpar essas questões ligadas ao decreto negativo de visibilidade e todos os decretos que vêm junto com o decreto negativo de invisibilidade. Então, quando é que um decreto negativo de invisibilidade ele é criado? Quando houver, uma das possibilidades mais comuns é quando houveram eventos em que não foi seguro ser visto. Muitas vezes acontece nas relações familiares, muitas brigas, a presença do alcoolismo, a presença de abusos sexuais. Então a pessoa acaba querendo ficar invisível. E como qualquer decreto negativo, ficar invisível fica invisível para tudo, até para os clientes. Então a gente vai achar uma maneira de não contactá-los, ok? E se contactar vai ser aquele cliente que também não paga. Consigo o cliente, mas o cliente não paga, ou então o cliente pagante demora para vir, demora para aparecer, eu não falo com as pessoas, eu não vejo as pessoas, eu prefiro ficar escondido, né? Então foi naquele conjunto de eventos que aconteceu, em que a pessoa teve vontade de sumir, ok? Como maneira de se proteger, de ambientes agressivos, de ambientes hostis, de ambientes inseguros sem suporte, ou então de altos e baixos emocionais familiares. Então faz com que a pessoa queira assumir. Então, por exemplo, o caso de uma cliente que os pais saíam para ir no supermercado, quando os pais voltavam a discussão estava montada, ok? Se o marido chegava mais tarde, já tinha quebra-pau, até quebração de objetos dentro de casa, né? Quebradeira de objetos dentro de casa. Então isso aí fazia com que depois virou adulta, né? Mas a menina da época se sentia acuada, né? Com vontade de estar num cantinho sumida. Então aí esse decreto negativo de invisibilidade se criou, ok? Um outro decreto também que aparece muito comum, que é conjugado a esse de invisibilidade, é também um decreto de se manter falido e sem contatos para não ter que emprestar para os pichões, certo? Então é melhor não ter, porque senão, se eu tiver, alguém vai vir me pedir. Tá? Porque aconteceram eventos antes que a pessoa não soube dizer não. E esse não saber dizer não é ligado diretamente a essa questão, o que a pessoa quer evitar realmente, um distanciamento da família, tem uma tremenda carência de atenção, ou também ligado à falta de reconhecimento na idade infantil,
tá? E aí é importante trabalhar a técnica da carta desabafo para que a pessoa ela tenha como contar todas essas histórias, que deixaram a pessoa se sentindo acuada, com vontade realmente de ficar invisível, e se manter falido e sem contatos é uma maneira de se manter invisível também. Tá? E a pressão toda é a questão familiar, a questão das pessoas que vêm sempre usurpar. Né? Tinha um caso muito interessante, era uma família, a cliente veio e ela reportou quando nós falamos sobre situações desconfortáveis, né, financeiras e relacionais. Ela se lembrou justamente quando os pais tinham dinheiro e tinham casa na praia, os parentes estavam sendo sempre ou pedindo a casa ou sempre aparecendo e usufruindo de tudo que tinha na casa sem dar nenhuma colaboração, também mostrando que os pais não sabiam dar limites para as pessoas, né? Porque às vezes não quer se indispor com a família, mas no fundo é porque não quer ser criticado, não quer ser taxado, não quer receber algum rótulo que passa a aparecer, depois que ficou tendo dinheiro, ficou uma pessoa purgante, né, insuportável. Então, a questão toda esses subdecretos que são criados, eles fazem que a pessoa, além de se manter invisível, ela também não vai se permitir fazer os contatos, ela não vai permitir ganhar o dinheiro, ela não vai permitir entrar num novo patamar de relacionamento com o dinheiro, nem consigo mesmo, porque ela vai estar nessa questão de se sentir isolada, né? Que é o próximo decreto, tá? Que é o decreto negativo de se bastar. Então, assim, em algum momento, a pessoa expôs a sua opinião, dialogou com algum parente, um familiar, e foi cruelmente trucidada por essa crítica, ou foi taxada e rotulada com termos de depreciação, como se fosse um bullying doméstico. E aí a pessoa decidiu, eu tive todos esses decretos, ok? Ela decidiu que se bastava. Sem se dar conta que quando uma pessoa diz que se basta, o que acontece? Ela está negando que ela precisa interagir. E aí ela nega essa interação porque se é para eu me incomodar, se é para eu ter que ouvir todo esse lixo a respeito do que eu faço e do que eu sou, é melhor ficar sozinha, é melhor se bastar, é melhor ficar sem pedir ajuda, é melhor ficar sem se abrir para interagir. Então, é ligado também ao decreto negativo de invisibilidade, ok? E tem essa questão, né? Que na realidade a gente sempre vai precisar trocar alguma coisa com outras pessoas. Por exemplo, para o pão chegar na nossa mesa, mesmo que seja um pão feito por uma máquina que a gente tem em casa, a gente precisou do trigo, a gente precisou do fermento, a gente precisou de um monte de ingredientes que não somos nós que preparamos. Mas aí alguém prepara e a gente usa o dinheiro como base de troca. Já que a pessoa não precisa dos nossos serviços naquele momento, a gente usa o dinheiro como base de troca. E aí esse dinheiro vai e os ingredientes vêm. Ok? Por exemplo, nós moramos em um apartamento. Como nós poderíamos comer se não temos terras? E também não nascemos para plantar. Ok? Lá na Índia, uma das tias do Ashish é grande plantadora de arroz. E quando vem visitar a família, já traz uma saca de 60 quilos de arroz para socializar com a família onde ela vai se hospedar. Mas isso aqui no Brasil não é assim, né? Tem os que são latifundiários, mas a maioria não tem essa ligação, essa conexão com o latifúndio. O que existe?
cada um morando nas suas casas, às vezes até em apartamentos, que nem o meu caso, e precisa do dinheiro como base de troca. Vai interagir com as pessoas com dinheiro como base de troca. Aquela pessoa que vai receber o dinheiro de nós vai acessar outros bens também, que aquele produto que ela tem, outras pessoas já têm suficiente. Então, vai ser sempre um processo de base de troca, nunca vai ser eu me basto, ok? O eu me basto, ele é ligado a esse decreto de invisibilidade também, e precisa fazer carta desabafo, muita carta desabafo, muita técnica do palquinho, para que a pessoa possa ir direto na questão que deu origem a esse evento que não foi seguro se expressar, tá? Não foi seguro porque depois veio a cacetada. Eu me basto. Se é pra me envolver com outras pessoas, eu prefiro ficar sozinha. Quando a pessoa usa essa expressão, tá dentro desse decreto também, tá? Então aí, se vocês prestarem atenção, é tudo como a gente se relaciona com a gente e com as outras pessoas. Aqui eu tô falando especificamente uma relação com outras pessoas. Agora, um decreto negativo que é ligado a si mesmo é o decreto negativo de se manter falido e sem contatos, porque não administrou bem o dinheiro. Então, para que se envolver de novo? Para que se expor de novo? Olha só quantas facetas. Por isso que eu falei que era uma pancada de decretos negativos. E muitas justificativas para esses decretos negativos se manterem. Então, aí, é importante que a pessoa possa testar isso. Tá? Toda vez que eu trago informações sobre perfis e atitudes e decretos, crenças limitantes, tudo isso para que a pessoa possa ter a oportunidade de testar. No final nós vamos fazer EFT, lembra de compartilhar com o seu Facebook, ok? Então, mais pessoas acessam. E essa questão de se sentir que é importante não se dar a oportunidade de interagir, que é o ligado a eu não mereço, ok? Eu vou me manter invisível porque eu já fiz tanta bobagem financeira, eu não quero me expor de novo a essas questões, eu não quero, eu já sei que eu vou fazer errado, olha só a visão engessada de si mesmo, né? Eu já sei que eu vou fazer errado, então assim, é melhor... porque eu não mereço, já fiz muita burrice financeira, é melhor continuar invisível, é melhor se manter falido, sem contatos, para não deixar que outras besteiras, minha exposição, que eu faça mais vexame dentro da área financeira, porque tem muita coisa ainda não resolvida dessas questões anteriores. E na verdade tudo que aconteceu conosco foi para nos trazer até aquele momento presente. Então, a importância de trabalhar essas questões com EFT, fazendo carta de desabafo para os eventos anteriores, precisa dizer bastante, eu era para ter agido diferente nas finanças, era para ter administrado melhor, que besteira que eu fiz, né? Tudo isso batendo nos pontos, como eu fui fútil com dinheiro, não me instrumentalizei, não aprendi a lidar com as finanças. Isso está acontecendo até hoje, né? Então, a importância de chegar e bater nos pontos. Já tive dinheiro, desperdicei, ok? Então, aí a importância de entrar nessas questões ligados aos eventos anteriores que a gente foi mal administrador. E é importantíssimo também, como último item, eu vou me manter falida e sem contatos. Só assim eu consigo estar perto da minha tribo de origem, também falida. Todo mundo no fundo do poço junto. Ei, família do fundo do poço unido, permanece unido. Ei! Só para não destoar do grupo. Então, tem todos esses aspectos
de se manter falido, se manter fracassado, tá? De se manter em silêncio. Tudo isso são subdecretos do decreto de invisibilidade, certo? Então, nosso tempo já tá acabando, que coisa de louco, parece que eu falei 5 minutos. E antes de eu fazer a sequência de FT, eu vou dar um oi para quem tá na live aí. Rica Noite Platão, Rica Noite Karen Pérez. É importante que vocês compartilhem essa live e para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. Aproveita esse tempo, grata pelos coraçõezinhos. Lisiane Torres, Rica Noite, Marco Aurélio, Rica Noite, Nelly, Ana Carolina, Rosimara, Helena, Ashish, Silvia, Fábio, Olivia, Lúcia, Jamile, Edgar, Jussara, Magali, Celso, Sayonara, Simônia, Lorena, Léo, Lúcia, Renata, Mariane, Paula, Hélida e mais todo esse pessoal que eu tô vendo aqui também, tá? A Simônia, tem um monte de gente que eu tô vendo aqui, a Dara, Lindomar, sejam todos bem-vindos a essa live. E agora nós vamos à sequência de FT para que nós possamos sair, quebrar principalmente, romper com esse decreto negativo de se bastar, ok? E conseguir interagir com as pessoas. O mundo é feito de interação. É como se a gente estivesse sempre vendendo algo, nem que sejam as nossas ideias. Então vamos lá, interagir, trocar experiências. Até o acesso a insights é um processo de interação com o universo, com o todo. Tá? Não precisa ser só interagir com outras pessoas. É importante lembrar que os decretos negativos estão ligados, eles não têm limitação de ação, eles agem em todos os flancos semelhantes, ok? Então nós vamos agora respirar fundo, soltar e lembre-se. Os replays das lives estão no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, tá? Depois passem lá para ver tanto as outras lives quanto os outros assuntos que eu tenho lá listados. Ok, ponto de karatê. Mesmo que em algum momento eu fiz um decreto negativo de me manter assim, me bastando, eu escolho rever tudo isso com outros olhos. Mesmo que em algum momento eu fiz um decreto negativo de me bastar, por alguma razão dolorida, eu escolho rever estes conceitos. Mesmo que em algum momento eu fiz um decreto negativo de me bastar, porque em algum momento os ambientes foram hostis e discriminatórios contra mim, eu escolho rever tudo isso com outros olhos. Topo da cabeça. Por cima da toquinha hoje. Em algum momento foi desconfortável falar e ser visto. Então eu decidi me bastar. Como se eu fosse suficiente para tudo. Esses eventos me geraram extremo desconforto. Então preferi ficar só no meu caminhar. Na condição antes só do que mal acompanhado.
para evitar desconfortos, talvez para evitar a minha exposição. Mas começo a perceber com mais pessoas posso ir mais longe, mais fortalecido, com mais ideias. Eu me abro para receber insights também. Eu me abro para ideias compartilhadas. A possibilidade de contactar mais clientes. A possibilidade de espalhar os meus dons e receber dinheiro como troca. Perceber o meu valor se espalhando pelo planeta. E esse é meu direito divino natural. Respira fundo e solta. Então foi uma imensa alegria ter vocês aqui hoje na live. Agradeço a presença de todos. Lembre de compartilhar essa live se você gostou no seu Facebook. Depois, quando estiver o replay lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, compartilhe com outras redes sociais também. E aproveite para conhecer pessoas. Sinta prazer em conhecer pessoas. Conhecer pessoas não é só um ato de venda, mas também é um ato de se sentir inspirado. O que vocês estão fazendo hoje é um momento que vocês estão se permitindo sentirem inspirados. E essa inspiração, quem está fazendo, quem está estimulando sou eu. Mas quem sabe outras pessoas, outras ideias, outros livros, outros momentos de bem-estar. Você está esperando só você se permitir. Tá? Nos contatos, nas trocas de ideias, nas experiências vivenciais. Então, eu quero desejar a todos um rico final de semana, com os corações bem quentinhos, mesmo que o frio esteja no ar. Tá? E eu quero dizer para o grupo da Mentoria Próspera que domingo nós temos uma live fechada, só para o grupo da Mentoria Próspera, no nosso grupo também fechado. E que continuem fazendo as suas práticas. Uma rica noite, rico final de semana. Tchau!